Eu Eu só. estou tímida. Ó, a live começou. É, É, começou? podemos? Começou. Acho que a gente talvez Boa possa ir falando noite. sobre. Pode falar. Pode falar? Não. Então Falar vamos lá. para a gente. Boa noite, quem está nos assistindo. Meu nome é Michele, eu sou psicóloga e ativista da coletiva Diversidade. Nós estamos aqui hoje para falar sobre saúde mental, mas antes eu vou falar um pouquinho da coletiva. Para quem não conhece, a Diversidade surgiu em julho de 2018 com a proposta de trazer discussões sobre cidade, cultura, política e promover ações, né, para uma cidade melhor. E uma das ações que a gente pensou em fazer nesse tempo de pandemia seria uma live e para não deixar, né, de continuar com as nossas ações. E a primeira live está sendo essa, que é sobre a saúde mental na pandemia, porque a gente percebe, né, que nós não estávamos preparados para o enclausuramento, da dificuldade de lidar com o isolamento, e para tal empreitada, a gente convidou o Gabriel, que ele é médico, e a Flávia, psicóloga. Eu vou deixar que eles se apresentem e começaremos a nossa conversa sobre isso. Eles vão trazer um punhadinho de questões que nos aflige nesse tempo. Com vocês, Flávia, Gabriel, muito obrigada. Bom, obrigada a você, Michele, pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Flávia, sou psicóloga daqui de Pedro Leopoldo. O convite ele veio, né, devido ao projeto que nós lançamos no início da pandemia, que foi sobre acolhimento, chama Acolhimento Voluntário Pedro Leopoldo. E aí eu estou à frente desse projeto, junto com 8 amigos psicólogos, o Gabriel, né, que está conosco nessa, e mais uns parceiros do Programa de Saúde da Família. E então a gente vem fazendo um trabalho de acolhimento às pessoas que estão em isolamento em Pedro Leopoldo, online, né, via qualquer plataforma assim que a pessoa consiga utilizar, porque algumas pessoas não conseguem usar outras a não ser o WhatsApp, então a gente tem atendido aí um público que está em isolamento e fazendo um trabalho junto também com o SUS, né, o Programa de Saúde da Família. Bom, e obrigada, né, a essas pessoas que estão conosco no projeto, obrigada, Michele, o Diversidade, pelo convite, e então é isso, É, é falar um pouquinho do vou, projeto, né, só, e só aí me eu passo apresentar. para o Gabriel. Então, meu nome é Gabriel, eu sou médico pela UFMG e atualmente estou fazendo residência médica em psiquiatria no Hospital Público Regional de Betim. Sou de Pedro Leopoldo, tem um tempinho que eu não moro em Pedro Leopoldo, mas meus pais, minha família são de lá. E queria agradecer você, Michele, agradecer ao Diversidade PL, né, por estar aqui para a gente conversar, né, sobre esse assunto que é Uhum, importante nesse momento, sobretudo. Né? E estou participando também nesse grupo de acolhimento, né, uhum. coordenado pela Flávia. Muito obrigada. Vocês querem falar um pouco do projeto, o que vocês perceberam? Bom, o projeto, ele, nesse momento, assim, a gente está até em stand-by, nós demos um tempo, né, devido a algumas questões do Conselho Federal de Psicologia, mas Uhum. as pessoas que já estavam em acolhimento, elas permanecem, né, alguns casos já foram finalizados, e a grande questão, né, que ontem a gente conversou muito sobre isso, é que as pessoas, elas já estão desassistidas, né? Então, nesse momento, isso só veio se agravando. Então, de fato, o público que nós queríamos atingir no primeiro momento, né?
não foi o esperado, né? Apareceram casos que não necessariamente estavam ligados ao isolamento. Então, assim, acreditamos que a partir de agora, né, depois de 2 meses de isolamento, de fato, a saúde mental é uma questão muito delicada, né? É muito tempo já, então as pessoas estão ansiosas, né? Elas estão preocupadas e gira muito em torno do que a gente preparou hoje para falar, assim, né? Sobre a sociedade como um todo, sobre esse imediatismo, né, que nós temos das coisas acontecerem e infelizmente nesse momento a gente já começa falando, né, Gabriel, sobre o impacto da pandemia mundial, assim, Sim. né? Não é só aqui, não é só com você, não é só no seu bairro, entende? É uma coisa que está acontecendo no mundo todo, assim. São bilhões de pessoas em isolamento social. Então, obviamente, algo ia acontecer. Obviamente, em algum momento, as fragilidades iam vir à tona, visto que a gente vive esse imediatismo que não dá tempo de pensar, não dá tempo de curtir as relações, não dá tempo de fazer as coisas que eu gosto, não dá tempo de nada, né? Nem de entender como que eu estou me sentindo. E nesse momento tudo está acontecendo. Não tem para onde fugir, né? É importante a gente lembrar que a gente está num momento ímpar, assim, da humanidade, né? Nunca na história da humanidade tiveram tantas bilhões de pessoas em casa, né? Talvez, né? Não foi assim na Segunda Guerra Mundial, não foi assim talvez na gripe espanhola, e todo mundo em casa com uma ameaça que ela é real e invisível ao mesmo tempo, né? Que a gente não sabe, a gente vai se protegendo, a ciência a cada dia vai nos falando mais sobre isso, mas a gente vai lidando com esse medo. A quarentena, igual a Flávia disse, né? Ela começou há 2 meses, mas só agora que eu acho que a gente vai começar a sentir os impactos maiores, assim, né? Tanto no número de pessoas que estão sendo infectadas e que estão morrendo, e também depois de 2 meses ainda não há uma segurança de retorno total, e aí as pessoas vão ficando mais ansiosas, né? Em relação a isso, assim. E a quarentena ela nos coloca, né, impõe uma mudança muito rápida nos modos de vida, de uma hora para outra, né? A gente deixa de ir ver os pais, abraçar os pais e conviver com os amigos e ir no barzinho no final de semana e se encontrar com as pessoas, ir no cinema, ir trabalhar, né? Levar os filhos para a escola. E essa mudança rápida, ela contribui para desencadear um monte de reações, assim, sintomas estressantes, né? Mas que são sentimentos nossos. E aí, nesse momento, a gente acaba vivendo vários sentimentos que são muito desagradáveis, mas eles são esperados nesse momento, né, de pandemia. Então, assim, sentir-se triste, sentir-se com raiva, ficar confuso, né, sentir desesperança em relação ao futuro, aflição, são sentimentos que a gente não quer experienciar, né, que a gente às vezes quer evitar, mas nesse momento a gente vai passar por eles mesmo. E é importante. Pode falar. E aí, assim, eu queria trazer, a gente relativizar um pouco como que a gente interpreta e aceita essas emoções, esses sentimentos. Porque, por piores que eles nos pareçam, eles são realmente muito ruins, né? Sentir raiva, sentir tristeza, ansiedade nos parece muito ruim, mas eles não são de todo negativo, né? Eles têm algo de positivo. Então, por exemplo, a ansiedade, né? A ansiedade é um sentimento que quando ele está zero presente, se a gente não tem ansiedade nenhuma, a gente não tem nem aquela energia vital para realizar as coisas. Então a gente não consegue, às vezes, sair do lugar se tiver ansiedade zero. Ao passo que também a ansiedade exagerada, né, ela vai causar um transtorno na gente. A gente pode ficar disfuncional, a gente vai sofrer muito. Então, todos esses sentimentos ali, em algum lugar de equilíbrio, eles nos ajudam a movimentar, né? Eles nos ajudam a mover. E assim é com a ansiedade, assim é com a tristeza, assim é com a angústia, né? E também, assim, o que a gente vem observando é que já existia essa dificuldade de lidar com esses sentimentos, né? Visto que
tá tudo bem estar triste. Não tem problema. A tristeza é algo real e concreto, né? Assim como a ansiedade, assim como a angústia. Então, assim, as pessoas elas tendem a sempre abstrair, né? Ou evitar de sentir, né? Enfim, cada um com a sua saída. Mas nesse momento específico, né? Não tem jeito, né? A gente vai ter que lidar com essas questões. E entender que não faz mal, que não necessariamente porque eu estou um pouco ansioso hoje, eu estou. É ruim, né? Uhum. Por exemplo, eu passo uma semana com uma ansiedade mais baixa, mais passiva, né? Sem querer fazer muitas coisas, relaxada. E aí, quando me vem um desejo, uma vontade, né, de fazer, né? Eu acabo exagerando daquilo, assim. Então, isso vai virando um ciclo. Então, por isso que a gente sempre pontua a importância desse equilíbrio, né? A importância de tentar entender o que eu estou sentindo e acolher, né? Uhum. Porque se eu não acolho, aí a angústia ela vai tomando conta mesmo, né? Porque aí acaba virando sintomas físicos, né? Uhum. E aí vem a insônia, né? Vem os impulsos, as compulsões. Então, assim, é muito delicado lidarmos com determinadas sensações, né? Eu, esses dias, eu vim perguntando para minha família, meus familiares, para os meus amigos, uma palavra que definia o isolamento para eles. E aí, assim, é impressionante como as emoções, né? Me lembrou muito a graduação em psicologia, quando a gente coloca o Uhum. nome das emoções, assim, foi praticamente uma escala de emoções, né? E todos relatam isso, assim, cansaço, ansiedade, angústia, incômodo, porque é aquela velha história, né? As coisas não estão acontecendo da forma que eu gostaria que estivesse. Uhum. E aí, quando eu sinto algo que de fato é incômodo, porque não é, a gente, né, brinca assim, tá tudo bem ficar triste, mas é incômodo. E aí é lidar com esse incômodo. Vai passar, É o... né? Uhum. Ontem o Gabriel me disse uma coisa muito legal, assim, né? Você já viveu o pior dia da sua vida e isso passou. Agora pode ser que venha outro pior, mas pode ser que não venha. Uhum. E passa, Sim. né? Nós vamos passar por esse isolamento, né? Então, assim, Uhum. é importante entender que é um tempo. É um tempo. Esse Uhum. imediatismo não tem como mais alcançar. Não, não tem como. A gente Uhum. tem que lidar com essas questões. E claro, né, a importância de procurar ajuda, né, gente? Sim. Porque tem vários projetos acontecendo em valores, às vezes gratuitos, às vezes valores sociais, porque não vamos também superlotar, né, a rede Uhum. pública, o SUS, mas existem canais, existem outras formas de lidar, né? A gente vai falar um pouco disso mais para frente, Uhum. porque eu acabo que fico sem ter o que fazer, assim, né? Uhum. Não tem muito, assim, eu tô deprimido hoje, porque eu queria muito ver os meus amigos, eu queria muito, sei lá, tomar uma cerveja no bar. Sim, eu queria, estou chateada, mas não dá. E aí as pessoas não estão conseguindo lidar. Elas estão Uhum. saindo, né? Na verdade. Uhum. Vamos combinar que o isolamento ele acontece para muitas pessoas, mas para muitas também isso não está sendo respeitado, né? E visto Sim. que é um vírus invisível, né, Gabriel? A gente Sei. não sabe ao certo. Então, é entender, assim, eu fico pensando que até é um pouco egoísta, assim,
né, individualmente falando, né, eu estou com saudade de você, mas você não precisa vir me ver, eu não preciso ir te ver, a gente pode se falar, né? Mas aí não, aí o coleguinha vai e sai e tal, né? Então isso causa um impacto em várias pessoas, até, por exemplo, eu já ouvi relatos, né? Que a pessoa estava em isolamento, a outra esteve lá, né? E aí causa as pessoas, recebi uma visita, tô mal, não tô me perdoando, e mandei a pessoa embora. Fui visitar alguém e fui embora. Falei, chegou alguém lá, não aguentei, fui embora. E é isso, assim. Isso também causa impacto dentro das relações, né? Uhum. E a gente acaba infringindo, né? Usando do meu desejo para infringir o limite do outro. E isso é muito delicado. Muito delicado. Bom, e fazendo um link já no que a gente está falando, é importante assim ressaltar que, na verdade, quando iniciamos o diálogo sobre a live com a Michelle, ela me disse que uma das demandas dos seguidores seria sobre a produtividade na quarentena, no isolamento, né? E aí o grande questionamento é, né? De onde vem essa cobrança de produtividade? E tem que ser, né, produtivo. E a pergunta é, tem que ser produtivo? Todo dia? E assim, e aí a gente já entra direto nas redes sociais, né? Uhum. Eu acho que tem sido uma queixa constante, assim, né? Eu vejo nas redes sociais as pessoas reclamando, assim, ou amigos, ou no Twitter, ou na família, e falando assim, mas fulana consegue acordar e fazer um exercício fitness aqui, e aí posta uma foto do yoga, e aí na hora do almoço ela vai fazer uma receita do Léo Paixão, e, né, e assim, por que que todo mundo consegue fazer isso menos eu? É uma coisa que as pessoas têm, né, se perguntado, sou só eu realmente valho menos que as pessoas conseguem se organizar, então, né, eu não valho nada. Mas eu acho que é importante lembrar, assim, né, as pessoas, elas mostram online aquilo que elas querem mostrar. É um momento do Os dia 3 delas, né? segundos, né? É uma fração, né? E, ok, assim, eu até entendo que a gente, para se sentir melhor, a gente quer ser validado, né? Pelo outro, e aí quando você, às vezes, posta o seu yoga lá, você vai ser validado, vai ter reações, eu né, não vou julgar isso, mas eu digo assim, é importante que a gente tenha o senso crítico ao ver isso também, né? Que é aquilo ali dura uma fração de segundo, aquilo não é real, aquilo não é a verdade do dia, né? Aquilo não é que a pessoa fica 12 horas ali, sai de uma meditação, vai fazer uma atividade física, vai estudar e tá maravilhoso no trabalho e só coisas boas, né? Acho que a gente tem que tentar puxar as pessoas para esse olhar, assim, de que essas coisas não são reais, Filtrar, né? né? Acho que, sim, exatamente. Eu E aí penso que... fica, Pode falar. acho que a gente fica, tem ficado muito tempo no celular, no computador, porque a gente não pode, de fato, né? Não deve sair e ter os contatos físicos que a gente tem, né? E fazer outras atividades, né? Tá tudo reduzido. E aí a gente está recebendo uma chuva de conteúdo. Tanto o conteúdo das redes sociais, né, as pessoas fazendo as coisas, fazendo as atividades, as pessoas que estão evidenciando que estão produtivas e às vezes isso nos incomoda, isso nos machuca. E ao mesmo tempo também em relação em notícias sobre o mundo, né, notícias sobre a pandemia, notícias sobre violência. E muitas vezes essas duas chuvas de informações acabam nos machucando mais, né, nos trazendo mais sentimentos negativos. E é importante que a gente filtre um pouco, que a gente consiga filtrar, às vezes, né, em relação às notícias, tentar destinar um tempo, né,
para as notícias e buscar notícias em lugares mais relevantes, em locais oficiais, né? A gente está sendo muito bombardeado de fake news, então desconfiar das notícias, né? Você não acreditar em notícias que você não pode ter uma comprovação e ter esse cuidado, né? De destinar apenas uma parte do tempo para que isso não nos afete tanto, assim. As pessoas têm pontuado muito, né? Que essa chuva de ver notícias nos telejornais tem as deixado muito mais ansiosas, assim. E ao mesmo tempo das redes sociais também, a gente tentar fazer esse exercício de filtrar um pouco. Às vezes a gente fica lá 2 horas rolando o feed, né? Ver tudo que tem no feed e aí quando passa as 2 horas a gente não viu, não foi nada, né? A gente só ficou vendo o feed e não conseguiu filtrar para aquilo que nos faz bem, né? Aqueles que são os motivos pelos quais, né? Se eu gosto de música, então talvez que eu filtre mais, igual a Flávia disse, filtrar, essa é uma boa palavra, que eu filtre esses, né, esses conteúdos que me fazem bem. Tenho dialogado com os clientes, assim, sobre esse tempo nas redes. E eu adorei também, assim, falar que a produtividade é fake, né? Não existe. Não, isso é fake, é individual isso, não tem como. E muitos questionamentos, né? Quando eu passo muito tempo nas redes, e aí eu vejo aquele tanto de gente fazendo aquele tanto de coisa, e aí vamos supor que eu não saiba cozinhar. E aí eu fico admirada de ver lá o Léo Paixão fazer as coisas, e aí isso é só uma suposição, tá? E aí a pessoa vai tentar fazer alguma coisa e não consegue, e isso causa uma frustração imensa. Isso é muito delicado. Então, assim, é importante fazer esse filtro realmente, né, das coisas que eu gosto, das coisas que me interessam mais, porque não necessariamente, né, dentro da psicologia social a gente vê muito isso, assim, sobre sermos contaminados, né, por algo. Se eu não vejo algo, eu não tenho interesse naquilo. Então, visto que eu tenho que procurar ver coisas que me interessam, coisas que eu dou conta de fazer, coisas que são para mim. Tem gente que não sabe cozinhar e não gosta de cozinhar. E qual o problema nisso? Nenhum, né? Tem um monte de comida pronta, tem um monte de gente que sabe cozinhar que você pode comprar, pode convidar amigo para cozinhar para você, pede ele para cozinhar, né? Enfim, tem infinitas possibilidades dentro de um monte de coisa, né? E o que eu mais vejo, na verdade, não é nem essa questão da cozinha, é mais das atividades físicas. Isso é algo muito delicado, né? O grande padrão de beleza é algo assim que as pessoas não conseguem se desprender e há essa necessidade de fazer atividades dentro do isolamento. Cara, o mundo tá morrendo, eu não vou fazer abdominal. Sim. Não vou, né? Então, assim, e tá tudo bem se a pessoa não quiser fazer. Mas, ainda assim, eu sigo aquela pessoa que faz atividade todos os dias. Aí eu fico pensando, pô, eu devia fazer também. Ah, mas eu não gosto de academia, eu não gosto de atividade física. Ai, mas tô engordando, tô comendo demais, né? As compulsões, elas estão borbulhando nesse isolamento, né? Tanto na comida quanto no álcool, nas drogas, enfim. É algo que vem crescendo demais. E aí eu não dou conta, né? Eu não dou conta e gera uma frustração e eu fico mal. E aí no final das contas eu não faço nada e acabo voltando para onde? Para a rede social. Aí daí a pouco eu vejo alguém lendo um livro desse tamanho. Nossa, eu tô com 4 livros ali que eu preciso ler, mas eu não consigo ler. E aí, pô, mas eu podia estar aproveitando esse tempo para ler, mas não consigo ler, né? Então, assim, gente, um dia de cada vez, tá tudo bem.
você não precisa acordar todos os dias, meditar, fazer yoga, atividade física, fazer café, tomar café com não sei o que de coco, comer um pão com não sei o que, e depois fazer um almoço, lavar. Não precisa. Não precisa. Faça aquilo que você dê conta de fazer, um dia de cada vez. Porque quanto mais existir essa cobrança individual, né, essa cobrança, esse julgamento da produtividade, eu preciso fazer algo, eu preciso. Não vai rolar. Você não vai conseguir. É preciso respeitar o tempo de cada um, né? Tem gente que faz atividade física todos os dias. Tem gente que, se fizer todos os dias, sente uma dor no joelho, sente uma dor na coluna. Tem gente que é hipertenso, né? Assim, eu não sei, né? Eu não sou médica. Mas existe várias pessoas que passam mal fazendo atividade, sei lá. Eu não quero passar mal fazendo atividade física, né? Eu não sou desse grupo de atividade física. Opa, um bichinho. Então é E isso. tem gente que funciona, né? Assim, acho que tem gente que pensar funciona. Gente que funciona assim, tem gente que, igual o Flávio estava falando da galera das exatas, tem gente que consegue se organizar realmente, horário 8, 9 horas, outra é muito coisa, 10 legal horas. isso. Mas tem pessoas que funcionam diferente, e nesse momento de crise, assim, né? Nesse momento de fragilidade, tem gente que vai conseguir ficar melhor se elas se apoiarem nessas rotinas, super rotinas, assim, esquematizadas. E tem gente que vai se apoiar no contrário, né? De conseguir encontrar aquelas atividades, né? Ter mais tempo para si, mais tempo para praticar ou fazer nada, né? A gente às vezes se culpa muito, nossa, mas não fiz nada. Mas isso, né? Tem o seu lugar também, e tem pessoas que vão se beneficiar mais disso. Então, realmente é muito individual, né? Acho que essa resposta às dificuldades é muito individual. Mas a gente percebe que, assim, então a gente estava conversando, né, eu e a Flávia ontem, que tem algumas coisas que eu acho que são importantes para todos, né? Assim, algumas questões, a gente vai falar sobre alimentação, sobre sono. Eu acho que nessa produtividade, realmente a cobrança da produtividade, a necessidade, ela nos adoece, assim, né? Mas ao mesmo tempo, ter uma organização mínima assim da rotina, isso vai incluir essa questão de, horário, sono, alimentação, ter alguns prazeres durante o dia. Isso ajuda a retomar o sentimento que a gente está no controle. Então, se a gente consegue organizar minimamente ali, gerir o nosso tempo, a gente volta a crer que a gente, né, essa sensação de controle do meu tempo, dá uma sensação maior de bem-estar, né, pode ajudar a voltar um pouco aos eixos, a tornar um pouco mais funcional. E aí eu acho que, para começar, a primeira coisa que eu gosto de falar é do sono. Assim, a gente... muita gente dorme, né, muito mal, e quando a gente... Todo mundo já passou uma noite mal dormida, né? A gente sabe como que isso impacta no dia seguinte. Então tem algumas orientações assim que são sobre sono mesmo, de perceber o quanto você precisa de sono. As pessoas, elas dormem em quantidades diferentes, né? Tem gente que dorme 9 horas por noite, tem gente que dorme 5 horas por noite, mas se for 5 horas com qualidade de sono, isso já é válido, né? Acho que cada um vai saber de si. E aí tem algumas orientações assim de tentar se organizar, entender qual que é o horário que você acorda, o horário que você dorme, o horário que você acorda, para que o corpo vá acostumando com isso, né? Quando você pontua ali os horários, isso ajuda a organizar melhor o seu corpo para que você consiga, com o tempo, ir acostumando esse horário. Fazer atividades mais relaxantes na hora de dormir, né? E aí tem várias atividades, cada um vai encontrar as suas. Tem gente que gosta de tomar um banho quente antes, tem gente que gosta de tomar um chá quente antes de dormir, tem gente que gosta de ler um livro. Então isso vai variar, né? Tentar cuidar para o ambiente ali do quarto ser um ambiente propício, um ambiente que seja acolhedor, e que a gente entenda que aquele lugar é o lugar de descanso, né? Quanto mais coisas a gente faz na cama, então se a gente come na cama, estuda na cama, trabalha na cama, vê televisão na cama, menos nosso corpo entende que aquele é o lugar de repouso. Então é importante que a gente tente destinar a cama para isso, assim, né? Para dormir, para fazer sexo.
E tentar não brigar muito, né, com o sono quando ele não vem, né? Não veio o sono, sai da cama, vai fazer uma atividade, tentar ler um livro, né? Fazer alguma coisa que te acalme. Acho que isso é importante, questão de sono. Você quer falar, É Flávia? muito importante. É muito importante a privação do sono, né? Até falei ontem, que é uma prática de tortura. Então, assim, muitos relatos no consultório sobre o sono nesse momento. E é um aspecto que eu pego muito no pé, assim, é algo que eu tento sempre dialogar com os clientes, porque, como o Gabriel disse, né, cada um tem um tempo de sono, né? O horário biológico de cada um é diferente. Então, assim, tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, né? E a gente comete muitos erros, né? Por exemplo, se eu durmo menos uma noite, na outra eu sou acostumada a dormir às 10, aí eu vou dormir, vamos supor, às 8 horas. Isso não vai suprir o seu sono. Então, tem um pouco de concentração para observar quanto tempo de sono eu preciso. Quanto tempo o meu corpo dá conta de ficar na cama. Porque dormir demais também causa impacto. Dormir de menos também, né? E no outro dia eu não consigo concentrar, eu fico completamente disperso, a cabeça pesa, né? É fisiológico. Então, assim, a gente teve muito cuidado, porque tá muito comum, assim, a gente vê algumas lives, né? Das pessoas, na verdade, até eles sumiram um pouco, né? Os coaching, eles deram uma sumida, assim, nesse momento. E, e a gente não queria dar um passo a passo de como cuidar da sua saúde mental nesse período. Então, assim, são umas coisas básicas que a gente observa, né, dentro da nossa experiência enquanto profissional, que realmente, né, geralmente não, realmente causam impacto, né, no emocional. O sono é uma das principais. Então, assim, é de extrema importância, né? Eu costumo dizer que minha cama é meu templo, né? Você tem que cuidar daquele local, né? Você, antes de dormir, não mexa no celular, sabe? Deixa ele lá no criado, deixa ele um pouco mais longe da cama, para você não acordar e pegar o celular. Passo muitas práticas assim de respiração para as pessoas, que é importante. A respiração é um dos melhores remédios assim para a ansiedade, que você oxigena o seu cérebro. Então, quanto mais você parar e respirar e concentrar, preparar o seu corpo, né, para aquele descanso, é importante. Porque o sono impacta na produtividade, a gente volta lá atrás, né? Se eu não tô dormindo, se eu tô trocando, né, o dia pela noite, eu não tô dando conta de realizar as tarefas que eu costumava realizar. Isso é uma queixa geral, geral. Todo mundo com insônia. E assim, e tá tudo bem, não é lutar contra ela, né, Gabriel? Lutar contra com esse sono, com essa insônia. Acho que nesse primeiro momento, o primeiro passo é observar quanto tempo de sono eu preciso, quanto tempo eu fico satisfeito e acordo bem, descansado, né? E evitar, né? Evitar determinados alimentos, a gente vai falar de alimentação, né? Alimentos que tem muito açúcar, que tem cafeína, não vou tomar um Evitar café. café e Coca-Cola à noite, né? É É importante. açúcar doce, né? Que é glicose pura. Então, assim, tudo isso que são coisas que, na verdade, elas têm um impacto no fisiológico, no corpo, né? Elas ativam as inas, né? Serotoninas, endorfinas, todas as inas, né? E aí eu não vou conseguir dormir, né? Então, o café é o grande vilão, assim, de geral, né? Eu acho que todo mundo mineiro, né? Nós somos muito apaixonados por café.
E café tira o sono mesmo. Então, Café ideal nesse antes frio, das 5. Depois das é, 5 realmente ele atrapalha o sono, né? eu não tomo. Então, eu não durmo. Se eu tomar, eu não durmo. Chá é muito Então, bom depois, mas tá, eu gosto, me acalma, eu assim. adoro. Chá é ótimo, gente. Chá de camomila. Me ajuda a entrar no ritmo do sono, assim, bem esquentando, É, assim, meu corpo inteiro, eu acho que é ótimo. Acho que não é é, isso, né? O sono é importante, cuidar da alimentação, acho que não, né, não vamos entrar muito nos méritos, mas ter uma alimentação saudável, balanceada, tentar manter aquela alimentação que você tinha em momento que você considera que você era mais saudável. Não estou falando para ser fitness e comer agora batata doce, frango, não, ter não, uma alimentação não. saudável mesmo e comer também as coisas que gosta, né? E lembrar-se de comer, não ficar tanto tempo sem comer. A E é troca uma pelo outra. café, né? Existe. Ah, A troca da alimentação pelo café. sim, sim. Isso E uma é outra. veneno. Uhum. E uma outra coisa assim que eu acho que é mais importante desses cuidados, autocuidados que a gente tem que ter agora é tentar retomar esses laços afetivos que estão prejudicados por causa do isolamento, né? Nós somos seres sociais, né? Nós precisamos um dos outros, né? Quando a gente quer resolver uma coisa, a gente fala assim, vamos ali comigo? A gente gosta de companhia. Nós, né? Nós latinos, nós brasileiros, mais ainda, a gente vamos ali comigo e pega no braço e vem comigo, a gente gosta do contato, do toque. É o sangue quente demais. E a gente tem que aproveitar que a gente tem a tecnologia hoje para a gente manter esse contato com as pessoas, né? Então é muito importante que a gente mantenha contato por telefone, por chamada de vídeo, com as pessoas que são importantes para a gente. Então, ligar, né, para a mãe, para o pai, para o amigo, para a avó, fazer reuniões com amigos, né? Esse é um momento difícil para todos e a gente tem que lembrar dessas pessoas, né? Assim, para contar das nossas redes de apoio. A gente vai falar disso de redes. Eu até falei com a Flávia ontem. Eu adoro o filme que chama Divertidamente. Não sei se vocês já Eu viram, se também. você já viu. Eu acho maravilhoso. Ótimo. E o filme ele conta a história de uma menina que tem 10 anos, que é a Riley. E aí mostra as emoções dentro da cabeça dela, dentro do cérebro dela. É um filme para criança, mas que adulto vai entender de uma outra forma. E tem a Chora. alegria, tem a Adulto tristeza. chora. Chora. Eu chorei no Eu cinema duas também. vezes. Eu fui duas vezes. E aí vai mostrando como que as emoções vão interagindo. E aí a Riley, dentro, assim, né? Ela tem várias ilhas que são as bases da personalidade dela. E as ilhas da Riley, com 10 anos, eram assim: a ilha da molecagem, a ilha da família, a ilha do jockey, a ilha dos amigos, a ilha da ajuda ao próximo. Ela tinha as ilhas dela. E essas ilhas, elas faziam parte de quem a Riley era. E aí, em um certo momento, ela entra em crise, muito porque essas bases de apoio dela estavam entrando em crise também. Até que depois, quando ela, né, cresce, as ilhas dela se mudam um pouco. Então, nós, ao longo da vida, a gente tem essas bases, esses apoios, nossas ilhas, né? E nos momentos que a gente está passando por mais dificuldade, a gente tem que aprender, a gente tem que entender quais que são as nossas ilhas, onde estão esses lugares, para que a gente possa nos utilizar deles nesse momento, né? Então a gente está passando um momento difícil e é importante que a gente saiba onde recrutar isso, né? Se são nas pessoas, são algumas pessoas que nos fazem bem, pessoas que nos acolhem, pessoas que nos falam coisas positivas para a gente escutar nesse momento, pessoas que podem escutar nosso choro, são as famílias, os amigos, namorado, namorada, é um grupo social, um grupo de amigos, é um hobby. Eu gosto quando eu danço em casa, isso me faz sentir bem, é um apoio, é um lugar que eu posso me apoiar para me sentir melhor, né? É a religião, é a espiritualidade, né? É assistir a missas pelo YouTube, isso vai me fazer sentir melhor. Acho que esse é um momento importante da gente buscar dentro da gente quais que são as nossas redes de apoio, quais que são, né, os lugares que a gente pode se apoiar nesses momentos difíceis que a gente está passando, né? É. Ontem a gente até brincou assim, ao invés de você ficar 2 horas mexendo no feed, você pode ligar para sua avó e ficar 2 horas com ela no telefone. Se você não tem avó, liga para sua amiga, perturba sua amiga aí 2 horas, né? Uhum. É importante porque os laços, né? Eles são Uhum. invisíveis também. Eles existem.
E as relações, não necessariamente a presença física, ela tem que existir, né? Quantos amigos e familiares a gente tem aí que moram longe e a gente mantém esse contato? Por que a gente não pode fazer isso com as pessoas que estão próximas a nós, né? Então, assim, e, e tirar proveito, né? A gente não estamos aqui para condenar as redes sociais, né? Estamos aqui para ponderar que é preciso ter um equilíbrio com relação a elas, né? A gente pode usar elas para várias coisas, né? Tem amigos que estão se reunindo para assistir live de cantores, shows, né, etc. Aniversários e tal. A gente pode utilizar desses momentos, que são momentos que aquecem o coração, né? São momentos que, de fato, eu me sinto acolhido naquele momento. Então, eu resgato aí, né, esses laços afetivos e automaticamente eu me sinto melhor. Então, é muito importante nesse momento, assim, nós conseguirmos manter esse contato com as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente confia, né, que nos sentimos seguros, para superarmos juntos, né, passarmos todos juntos aí por essa pandemia, né? E é importante, assim, a gente conversou muito também sobre esses cuidados e também ter um pouco de empatia com o outro, né? Talvez todo mundo tenha algum amigo que não está em casa, que ele tem que sair para trabalhar. Todo mundo tem algum parente que está preso em casa. Então, assim, procura essas pessoas. E aí, tá tudo bem? Né? Porque eu entro nesse limbo de que, né, do impacto do isolamento individual, de que eu estou mal, de que estou cansado, estou entediado, quero fazer coisas, mas acabo esperando algo que não vai acontecer. Então, assim, vamos reforçar, vamos ter empatia, vamos reforçar esses laços, vamos acolher as pessoas também. Eu quero ser acolhido, mas eu também posso acolher alguém, né? Vários amigos mandaram um oi, assim, oi, e aí? Tá tudo bem? Nossa, que legal, né? A pessoa se importa, assim, e a gente não sabe, né? Até quando, enfim. Então, vamos usar desse momento também para reaproximar esses laços, reforçar, né, na verdade. Sim. Reforçar, né? E entender que nós não estamos sozinhos. Nós estamos em casa, mas nós temos muitas pessoas ao nosso redor, gente. A internet é enorme. Enorme. Né? É saber fazer bom uso dela, né? Da internet. Isso. Sim. Né? Eu não preciso ficar sentada lendo só coisa ruim. Né? Eu não preciso ficar pesquisando, sei lá, a vida de famoso. Eu posso fazer tantas coisas na internet, né? E tirar um bom proveito disso, né? Saber utilizá-la. Eu acho que o ponto é esse, né? É saber como que eu estou usando dessa ferramenta e qual está sendo o impacto dela na minha vida, né? Será que eu estou usando para fotografar os 3 segundos e postar e mostrar para as pessoas que eu estou bem? Né? Tem tanta gente que gasta a manhã inteira para postar esses 3 segundos, né? Nossa! E aí assim, né, o objetivo da manhã, né, às 3 horas era para conseguir esses 3 segundos, né? Complicado, assim. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que a gente está nessa situação, assim. É muito difícil, né? Não tem como falar que, voltar na romantização. Não tem como falar que, nossa, que delícia ficar em casa, ter tempo para fazer as coisas. Não, a gente está sofrendo. A gente está sofrendo nada de romântico, socialmente, né? A gente está sofrendo socialmente, afetivamente, economicamente. As mães aí que estão em casa, né? Agora elas têm que
às vezes, trabalhar de casa e ser professora e ser educadora dos filhos. Eu vejo, às vezes, diversas vezes, assim, eu vi um áudio super engraçado de mamãe mandando um áudio para a escola: por favor, não manda fazer atividade no caderno, não, basta o do livro, não aguento mais, e ela chorando, assim, né? As pessoas estão sobrecarregadas. Então é muito difícil, não tem como, né? A gente fala, né? Acho que cada um fala de seu lugar, né? A saúde, ela fala do seu lugar, tem que ficar isolado. Essa é a forma com que a ciência, até hoje, encontrou para ter um melhor desfecho para essa pandemia, né? Então a saúde fala desse lugar, tem vários outros lugares, tem o lado da economia falar, o lado, né, de outros lugares, mas a gente tem que lembrar que esse esforço nosso de ficar em casa não é um esforço passivo. Ah, vou ficar em casa, acabou, é isso, né, não tenho valor. Não, quando a gente escolhe, né, e consegue, claro que tem pessoas que não podem ficar em casa, mas assim, quando a gente pode ficar e a gente banca de ficar em casa, a gente está fazendo um esforço ativo de proteger a si, de proteger as pessoas que você ama, as pessoas por perto, as pessoas que você não ama, mas que estão ali, que vão ser impactadas pela sua decisão, pela sua ação, né? Proteger as pessoas da sua cidade, as pessoas do seu país, né? Então, esse é algo altruísta, assim, algo de, olha, a forma com que eu posso ajudar é estar em casa. Isso é uma ação, ficar em casa, né? Então, acho que é bom a gente lembrar disso, porque é muito difícil, né? É bom falar sobre isso, por mais que a gente levante essa bandeira, né? Fique em casa. Eu sinto que as pessoas não entendem isso. Uhum. O ficar em casa não tem nada de romântico, né? Tem gente que acha, a gente volta lá em cima, que ficar em casa eu não estou sendo produtivo, que ficar em casa causa impacto nas minhas relações, que ficar em casa eu fico entediado, quero ver pessoas. Tá, mas e, e aí? E aí você está colocando você em risco, as pessoas nas quais você convive, que você mora, as pessoas da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do seu país, do mundo. Então, assim, a gente sabe, né? E até na própria rede social, né, gente? Existe uma coisa tão romântica de estar em casa. As pessoas, assim, se mostram que estão amando estar em isolamento. Que, esse tempo é para mim. Estou amando. Estou muito próximo dos meus familiares. Mentira! Tá todo mundo cansado, sabe? Se você está bem, se o isolamento está sendo muito bom para você, legal. Fico assim, do fundo do meu coração, feliz. Mas para a grande maioria não é, né? E aí é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a partir do momento que você está em casa, você tem que lidar, né, com N questões que a gente aí volta lá no início da live, que a gente estava falando sobre o imediatismo, né? Então, assim, é preciso entender que você é responsável pelos seus atos e que nesse momento, tudo que está chegando, você precisa acolher. Então, assim, se você está em isolamento em casa com os seus familiares, com seu marido, com seus filhos, com seu namorado, enfim, né? E aí as questões vêm surgindo, é preciso lidar com elas, é preciso acolhê-las. É preciso. Tem muita gente que fica nervoso, tem muita gente nervosa, né? Então, assim, e isso, o nervosismo, ele é contagioso, né? Eu trato mal uma pessoa e a outra pessoa trata a outra mal e aí vai virando um ciclo infinito. Então, assim, é preciso entender que não tem nada de muito legal nisso, né? Todo mundo gosta de sair, todo mundo gosta de fazer alguma coisa. Tem gente que gosta de ficar em casa e tá cansado de ficar em casa, né? Porque até o ir na padaria, gente, é incômodo. Até ir ao supermercado é incômodo.
não tem nada de agradável, todo mundo de máscara, toda aquela tensão, toda. Cara, o lugar mais seguro para você ficar nesse momento é em casa, não tem que visitar ninguém. Tem que segurar essa onda, tem que ficar bem, tentar, né? Ficar bem em casa. Uhum. E lidar com todas essas questões e acolher todas essas questões com muita paciência, com muita calma, né? Uhum. E se eu consigo manter, como o Gabriel, eu tenho uma admiração às pessoas de exatas que conseguem fazer muitas coisas. Isso é incrível na minha cabeça. É incrível, né? Aos meus clientes de exatas, gente, tenho muito orgulho de vocês. Assim, é impressionante. Porque, assim, chega um momento que as pessoas não estão dando conta. E aí eu acabo descontando essas angústias, esse nervosismo, né? Esse incômodo nas pessoas, e aí eu dou um jeito de fugir. Eu furo o isolamento, né? Porque tem gente que dá conta de fazer tudo, realizar tudo. Uhum. Tem gente que não dá conta de realizar. E aí acaba virando isso dentro de uma relação familiar, é muito delicado. Porque vira um cabo de guerra. Então, os relatos no consultório, né, online, agora, né, tem sido assim, né, que tem muita dificuldade das pessoas entenderem o espaço individual de cada um, né? E assim, Uhum. a partir do momento que eu levanto uma bandeira, fique em casa, é uma bandeira individual. Eu tenho que ficar em casa, né? Espero que as outras pessoas também. Então, assim, não é romântico, não é bom, mas eu preciso ser uma criatura responsável. Eu Sim. preciso arcar com as minhas escolhas e com as consequências delas. Eu sempre estou escolhendo, não existe isso, né? Eu escolho ficar em casa, eu escolho furar o isolamento, Sim. né? Por exemplo, no caso da psicologia, né? Nós chegamos num ponto que, por causa já desse tempo de isolamento, nós estamos retomando aos poucos aos consultórios para atender urgências, né? É uma responsabilidade minha, individual, Uhum. né? E também Uhum. acolher e ter empatia pelo outro, né? Mas se você pode, né? Fique em casa. Uhum. Se você não trabalha fora, se você consegue realizar o seu trabalho, né? A gente até estava esquecendo de pontuar isso, Gabriel, sobre o home office, né? Que é algo extremamente romântico para as pessoas, e não é, Sim. não é, né? Tem gente Eita, que É dá porque, legal. conta, tem gente que é, não dá, porque pra né? gente, né, muitas vezes esse ritual de sair de casa e pôr uma roupa e sair, ver a rua, ver o sol e entrar no prédio, isso é importante, assim, né? Mudar o ambiente. E aí, quando você está em casa É, em home office, você tanto perde o seu lugar de trabalho, quanto perde o seu lar. Seu lar também não é mais seu lar vira o seu lugar de trabalho também. Então, Uhum. você tem uma, né? Acho que isso é mais uma dificuldade, assim, né? Acho que tem alguns rituais que nos ajudam, né? A gente é cheio de símbolos, assim, e aí esses símbolos que a gente, né, de sair e fazer uma coisa na rua, acho que isso ajuda a gente a se organizar, né? Essas coisas assim. Então, realmente é uma outra dificuldade. Quando eu penso em responsabilização de si próprio, né, eu penso muito nas ferramentas que cada um tem, sabe? Todos nós, a gente tem as ferramentas para lidar com as situações, independente dos contextos, né? Eu tenho certeza que há pessoas que, nesse momento de pandemia, estão em contextos privilegiados e pessoas que estão em contextos não privilegiados, né? Mas é importante que cada um consiga lembrar, dentro do seu passado, né? Dentro de si, como cada um fez para conseguir
sair dos momentos de dificuldade, né? Acho que cada um de nós, igual eu falei com, né, Flavinha brincou no início, né, essa questão de a gente já teve o pior dia da vida e a gente passou por esse dia. Como que lá naquele pior dia, é, quais que foram as estratégias, quais que foram os mecanismos, quais que foram os saberes que eu utilizei, né, de dentro de mim para conseguir passar por isso, quais que foram as capacidades que eu desenvolvi. Acho que isso é importante, assim, e pensar que, né, há dificuldades de níveis diferentes, há contextos diferentes, mas que em todos os contextos as pessoas vão ter essas capacidades ali dentro de si para poderem ser utilizadas. A gente já vai dar 1 hora de live, falta 5 minutinhos. Eu gostaria só de fazer umas pontuações assim que eu fui pensando enquanto vocês foram falando. Eu não sei se vocês também têm essa visão, mas eu acho que quando as pessoas vão demais para a rede ou tentam ocupar seu tempo o máximo possível, passa-se por uma negação, né, do que está acontecendo, como é que eu vou encarar isso, ou então a negação de si próprio, porque você não estando em contato com fora, você tem que estar em contato com dentro, né? E Sim. como que isso no mundo imediatista é tão prejudicial, porque enquanto eu estou lá fora, estou trabalhando, eu estou me ocupando com o que é de fora. Aí eu chego em casa, vou e deito e durmo. E eu não tenho essa preocupação de pensar em mim. E pensar em si próprio é voltar-se para si. E não sei se vocês percebem isso no consultório, mas dessa dificuldade que o isolamento traz da pessoa lidar consigo. Então, assim, aí vai para a rede se encher de coisas, porque por dentro está tão incômodo que eu preciso ficar lá fora. Não sei se vocês conseguem perceber isso também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, se vocês têm contato com isso. A gente falou um pouco sobre isso ontem, né, Flávia? Eu gosto de usar muito a figura do livro, assim. Quando a gente... O livro físico. Quando a gente está exposto, então, assim, né, a gente vai para as redes sociais, vai para o YouTube, vai para o Netflix, a gente vai recebendo, né, vai recebendo aquela informação ali muito de uma maneira passiva. Quase que você recebe tudo aquilo a partir do outro. Então é muito cômodo. Não vou ler esse livro não, vou esperar sair o filme. Porque a partir do filme vem de uma forma passiva, é mais fácil mesmo, né? A gente entrar em contato com a gente é muito mais difícil. E aí, comparando todas essas outras mídias com o livro, quando você vai fazer uma leitura né? Vai fazer uma leitura, é você e o livro, né? É você e você mesmo. Você tem que fazer uma postura ativa de se concentrar ali naquelas páginas, de concentrar, de tentar entender o que aquele livro está passando para você, desejo, de conseguir lidar né? com tem que ter o desejo, você tem que lidar com as suas emoções, com a sua ansiedade, né? Hoje em dia é tão difícil dar um livro porque o celular está ali pipocando, cheio de informação muito fácil, muito rápida, né? E aí eu comparo assim com essa dificuldade, assim, é um exercício realmente de estar consigo mesmo. E tem sido mais difícil para todo mundo. Muitas pessoas, né? Eu atendo no SUS, aqui em Betim, e eu tenho visto realmente que as pessoas têm tido essa dificuldade de lidar consigo mesmo, sobretudo nesse momento. Comigo, no consultório, o grande desafio, né, é fazer esse retorno pro aqui e agora, né, para esse retorno interno, né, como eu estou, né, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu estou sentindo, e aí, quando eu estou inserido dentro de uma atividade, né, dentro de uma rotina, na qual a Michelle falou, né, eu vou para o trabalho, chego em casa, deito e durmo, né, eu permito com que, né, se fosse cliente, eu ia falar, bom, e esse trabalho, né, como está, né, tá te sugando? É a primeira pergunta, né, então, assim, é importante refletir sobre
o que eu tenho feito para mim, né? Porque quando eu entro nessa de que, isolamento é um saco, eu estou sendo. Primeiro que eu estou sendo egoísta, eu não estou considerando os demais, né? E eu não entendi nada do que está acontecendo. Então eu entro na negação. Isso é coisa da cabeça das pessoas, isso é coisa da mídia. Não é, gente. Não é coisa da mídia. Não é coisa da cabeça das pessoas. Isso é uma realidade, né? Isso é ciência. Isso está acontecendo. Então, assim, é importante. Eu até vou citar uma amiga, Virgínia, querida. A gente estava conversando sobre os homens, assim, né? O homem, ele entra num papel de não ter medo. Então, o coronavírus, ele tem matado mais os homens. Dessa negação. Não pode ter medo, não vou usar máscara, não vai pegar em mim. Gente, para com isso. Para com isso. Essa negação está sendo cada vez mais prejudicial para todo o planeta. Então, assim, não tem problema você assumir que você não está sabendo o que está acontecendo, que você pode ser que esteja com medo e esteja com vergonha de falar que está com medo. Isso está acontecendo com muitas pessoas. Então, assim, até cabe uma intervenção de um amigo. Falou, pô, e aí? Né? Essa semana eu vi uma amiga sem máscara na rua. Falei, cara, que planeta que você vive, né? Então, assim, é importante ter um olhar atento, né? Nós que somos, assim, da área da saúde e que, né, a psicologia, na verdade, o Conselho Federal, ele entrou com uma nota antes do Brasil inteiro, assim. O Brasil começou no dia 18, eu acho que o Conselho soltou no dia 14 ou 15. Então, assim, uma semana antes do isolamento, eu já estava isolada. Então, assim, foi muito rápido. Então, é importante que a gente dê esse toque, assim, às pessoas. Tente dialogar, né? Porque, às vezes, é uma insegurança esse negacionismo. Às vezes, é massa de manobra aí, de tudo que está acontecendo. E não dá conta de lidar. E aí eu sustento o negacionismo porque eu acho que eu sou blindado. Não é. Você é um ser que morre. Então, assim. É importante, né, ver isso também. E essa questão de que você falou, os dois falaram, do acolher, né, saber acolher o outro. E também é o outro lado, saber pedir ajuda, né? Exatamente. Porque a gente aprendeu que a gente tem que ser feliz o tempo todo. E somente nas mídias, né? Não posso mostrar que eu sofro, eu tenho que mostrar que eu estou sorrindo o tempo todo, que eu estou alegre. E está na hora de parar e pensar, eu sou ser humano, então eu sofro, eu tenho que aprender a lidar com esses sentimentos ruins, né, que vocês falaram, que está vindo à tona agora, porque não é que está vindo à tona agora, eu estou percebendo agora. Aflorando, né? Ficam mais evidentes, né? Sim. Sim. E é bom a gente parar e pensar isso também, né? Nós, como os profissionais da área da saúde, de aprender a ouvir esse lado de que a pessoa está postando tanta coisa alta astral no momento de pandemia, onde todo mundo está aterrorizado. O que está acontecendo com essa pessoa? O que ela está querendo esconder ali, né? Que sofrimento é esse que ela não está dando conta? E a gente, como Flávia disse, e o Gabriel também, tá tudo bem não dar conta. A questão é o que você vai fazer com isso, né? Eu não dou conta, e agora? Para onde eu corro? Eu peço ajuda a quem? É importante voltar de novo nessa questão de olhar onde eu estou me machucando e para onde que eu vou buscar ajuda. A saúde, os profissionais da saúde estão aí para isso, assim, né? Igual vocês fizeram esse projeto que eu acho maravilhoso, né? De
acolher as pessoas nesse momento tão conturbado, assim, de para onde que eu vou correr? Vamos correr para os psicólogos, os psiquiatras, e estamos aí. Eu acho que é aprender a estender a mão para pedir ajuda. Não sei se vocês pensam assim também. Claro, Sim, claro, com né? certeza. O sofrimento, né? Dentro da abordagem existencial, né? A gente fala que o sofrimento ele é parte da existência, né? Uhum, Não necessariamente ele é uma patologia. Ele faz parte de tudo. Ele faz parte de você. E tá tudo bem não estar bem, uhum, né? E como é um momento ímpar, né, na história de tudo, né? Temos muitas pessoas aterrorizadas, né? uhum, Hoje, gente, assim, é possível perceber que até o sono, né? A gente estamos vivendo o tempo todo em estado de alerta, né? Se eu entro no supermercado, lá na porta tem álcool, aí eu passo. Aí lá dentro eu seguro para eu não pôr a mão em nada. Uhum. E aí, se eu pôr a mão, eu já fico, ai meu Deus, pus a mão no trem que eu não precisava, não sei o quê. Aí quando eu saio de lá, eu passo álcool de novo, chego em casa, tiro a roupa e não sei o quê. Esse estado de alerta, ele também causa exaustão, uhum, né? Ele Sim. é incômodo. E a gente tá chegando num ponto, gente, são 2 meses, é muito tempo, né? Então, assim, Sim. pode ser que dure mais, inclusive. Então, assim, é, obviamente, você é um ser, né? Um ser sensitivo. Você tem emoções. Não tem como fugir delas. Sim. E não tem uhum, problema nenhum você procurar ajuda, né? É, Uhum. é claro que cada um procura a ajuda que quiser, né? Tem gente que, sei lá, toma um copo de leite antes de dormir e fica bem. Tem gente que toma uma sopa e fica bem. Tem gente que reza e fica bem, né? Tem gente que faz atividade física, tem gente que faz pão. Cada um procura a atividade que vai te acolher. uhum. Mas quando você perceber que aquilo não está sendo suficiente, procure um profissional da saúde. Nada disso Vamos ver. é, Uhum, não é a mesma coisa. não, Um não anula o outro. Se você Uhum. não está bem, de fato, mesmo usando todos os seus mecanismos, gente, tem muita gente atendendo, tem muita coisa uhum, acontecendo. Procura ajuda, não fica sofrendo Uhum. sozinho, né? Isso é real, né? E Da mesma agora forma. pode ser que seja um pico agora da saúde mental, né? Uhum, Pode ser que venha Uhum. É, agora. sim. da Os mesma forma epidemiologistas eles que. mostram assim, né, que há primeiro há vários picos, né, de repercussões. Então há o pico de Uhum, repercussões da própria doença do coronavírus, há o pico de repercussões econômicas e de outros adoecimentos, né, de saúde física, e também tem o pico de saúde mental, que é o que pode durar mais. A gente está uhum, passando um momento então de catástrofe assim, né, de pandemia. E aí, uma grande catástrofe, num grande trauma, por exemplo, como foi em Brumadinho, pensando em saúde pública, a gente é, quer evitar que essa reação aguda, né, desse estresse que a gente está vivendo, torne-se um transtorno de estresse, que aí sim é um transtorno, né, bem caracterizado, uhum, né, que tem sintomas específicos e em gravidade, que tem um tempo de duração maior, mas é importante lembrar que esses sentimentos que a gente está passando por agora, desagradáveis, eles não são a mesma coisa que o transtorno. E aí, pensando, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, né? O tratamento ele não, ele evita usar medicações que vão piorar a memória e que vão fazer que você fuja desses sentimentos. É justamente o contrário. Te Essas leva a medicações, elas encontro, né? sim, essas medicações elas são contraindicadas porque elas evitam, né, elas prejudicam a sua capacidade de entrar em contato com esses sentimentos, reviver as experiências que foram traumáticas e eu acredito que o isolamento vai ser realmente traumático para muitas pessoas e pode ser que as uhum, pessoas, que uma parcela pequena né, das pessoas realmente tenha
um transtorno após o isolamento. E é importante entrar em contato com esses sentimentos, até para que você consiga elaborar eles. E aí, se você foge deles, isso dificulta mais. Uhum. Então, É, é super importante. eu tenho observado Conver- também um aumento nas manias, né? Transtorno obsessivo Uhum. compulsivo, né? Que é Uhum. a ansiedade, os altos níveis, né? De ansiedade. E creio que também vai haver um número considerável aí nesse quesito, né? Uhum. Porque as pessoas, elas É, não conseguem não fazer nada, né? uhum. Elas têm que fazer alguma coisa Uhum. da Se produtividade, né? alguém que na live quiser mandar perguntas, a gente vai tentar, né? Eu Responder. saí porque eu vi uma mensagem, eu fui tentar ver, aí eu É, fechei por tudo. Não, não vou mexer mais. então, assim, chegou uma coisa aqui, ó. Ah, Lembrando, sim. tá, o Gael falou, lembrando que no dia 18 de maio foi o dia da luta antimanicomial, e agora estamos vendo o quão o enclausuramento tem impacto mental nas pessoas. Rola de comentar sobre isso? Claro. Então, por favor. Bom, primeiro, viva a luta antimanicomial, né? Deixa as Viva. pessoas serem felizes, deixam eles tomarem os remedinhos em casa, fazerem as suas coisas. Eles É, não são más pessoas, não são, enfim, são uhum, pessoas, não são Sim. bichos, né? sim, Viva a luta, mais um ano aí, né? mais Infelizmente um esse ano. ano não teve desfile, né? É, Mas Mas, teve inclusive, pra... a escolha da data, né, dessa sim, live, foi, dessa foi de conversa, propósito foi também. justamente por Foi, conta disso, né, foi. por ser a E a gente semana nem da... falou. Foi. A gente É, esqueceu de falar sobre isso. obrigado, Viva a Gael, por luta. lembrar. É. Bom, Mas igual ele estava. Pode falar. ele perguntou, falou sobre enclausuramento, né? O quanto que a gente está vendo, né? Porque a luta antimanicomial é justamente por isso, né? Porque as pessoas ficavam enclausuradas. Aí ele falou o quanto que a gente está vendo como é que é ruim ficar enclausurada. Aí ele pediu para comentar sobre É, isso. é bem diferente, na verdade, né? Hum. É. Muito diferente, né? Uhum. Porque se a gente for falar um pouco sobre o que foi a luta, o que é a luta, né? A gente Uhum. pode falar Uhum. do Holocausto de 60, né? Que foram milhões, milhares, né, de pessoas mortas, Sim. torturadas, né? Na verdade, essa semana, inclusive, o Facebook me lembrou eu fui a Barbacena, eu visitei o hospital judiciário, Também. né? Eu também. E Uhum. não é nada legal, né? Não. Sim. Não tem nada de agradável, assim. Então, eu não considero, Gael, que o que a gente está vivendo seja um enclausuramento. Eu acho que é bem diferente. O enclausuramento, de fato, as pessoas elas perdem todos os seus direitos básicos, sabe? Tudo é violado. Não existe dignidade, não existe pessoa, Uhum. nada. Eram correntes, né? Tratamento de choque. E então é muito diferente do que a gente está vivendo, assim. Algumas pessoas, eu já ouvi outras pessoas falando sobre, comparando, né? O Uhum. isolamento a estar enclausurado. A gente tem que ter cuidado em falar Uhum. isso, porque é diferente, mas sim, Gael, com certeza o impacto desse isolamento nas pessoas está sendo muito forte, como a gente comentou agora há pouco, né? É, supomos, su- supomos, não sei, que, vamos supor, né? Vamos supor que pode ser que a gente encontre um aumento dos transtornos obsessivos compulsivos e pós-traumático também. Então, é grave. Eu considero, Eu, Flávia, que seja grave, assim, mas que é aham. diferente o enclausuramento do que a gente está passando hoje. Eu acho que essa associação ela é interessante no sentido de causar
empatia nas pessoas para que elas percebam, para quem ainda não tinha percebido, perceba que enclausurar nos traz muitos adoecimentos, né? E essas pessoas que estavam enclausuradas, além de outros motivos de perda de dignidade, elas estavam enclausuradas do ir e vir, de ver as pessoas, né? Quem conhece a história, né, dos manicômios brasileiros, sabe que tem mães, por exemplo, que tinham seus filhos nesses lugares, né, nos manicômios, e nunca mais viam as crianças, né? Elas eram assim desprendidas da vida e, né, e aí se algum dia elas saíssem já não havia algum vínculo. Então, acho que nesse sentido de dar empatia é interessante fazer a comparação. Eu queria trazer, até comentei, acho que eu comentei com a Flávia ontem, uma questão importante do pensamento antimanicomial num contexto de catástrofe. Então, como que assim, hoje a gente está vivendo é péssimo, né? A quarentena, o isolamento, o coronavírus, estar enclausurado, isso é muito ruim, mas nos momentos assim de grande crise, algumas coisas, quando você olha lá na frente, elas podem ter uma consequência positiva, assim, vamos dizer. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas de Hitler começaram a invadir a Europa, né? Quando iam chegar próximo dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, eles sabiam que ou eles soltavam os doidos, ou eles soltavam as pessoas que estavam dentro dos manicômios, ou elas morreriam por causa das tropas. E aí eles soltam, eles abrem. Nesse momento de guerra, de catástrofe, eles soltam. E aí eles percebem, as pessoas vão perceber que do lado de fora, dos muros de fora do hospital, as pessoas estavam melhores do que dentro. Então aquelas pessoas que eles consideravam que elas não conseguiriam fazer nada, que elas seriam perigosas e violentas à sociedade, que elas nunca conseguiriam viver fora dos muros, elas conseguem sim viver e viver melhor. Então, eu acho que cabe essa reflexão assim, é péssimo o que a gente está vivendo agora, mas que esses sentimentos ruins e as mudanças que são feitas, talvez lá na frente a gente possa encontrar algum assim, pontos positivos, né? Por exemplo, eu tenho observado muito, assim, que a Michelle acho que também concorda comigo com relação a isso, que a psicologia, né, eu venho uma carreira já de 7 anos de consultório e vivi vários momentos, né? Vários momentos bons e vários momentos ruins. Mas as pessoas ainda existe esse preconceito, né, em procurar um psicólogo, ir até a terapia, né, isso né, não pode nem falar. Então, eu acho que é um bom momento para a psicologia. É um bom momento para ela se mostrar disponível e mostrar o seu trabalho, né? Eu tenho quase 2 anos que eu estou nesse consultório que eu estou hoje, né? Não estou indo, mas eu me lembro de uma fala do João, um abraço também para o João, meu parceiro, sempre. Um dia ele brincou assim para mim: ai, Flávia, formei, fiz um juramento, não tem jeito. Eu tenho que atender as pessoas. Acabei com a minha vida. E é isso, né? O momento da psicologia é esse. Então, assim, a gente está atendendo, independente do que está acontecendo, independente se a pessoa tem dinheiro, independente de qualquer coisa. E não só em Pedro Leopoldo, né? Não só no projeto que a gente está trabalhando atualmente, mas vários colegas da faculdade já estão lançando projetos, né? Eu estou em um também voluntário que é em São Paulo, em Taubaté. Então, assim, a psicologia está se movimentando, porque não é só atender as pessoas que estão em isolamento, mas também os profissionais da saúde, né? Os enfermeiros, os técnicos, as pessoas da limpeza, os médicos, está todo mundo sofrendo. Radiologia, enfim, todas as pessoas que trabalham dentro de um hospital, até do administrativo. Então, assim, no olhar, pelo meu olhar, né, enquanto psicóloga, eu percebo isso, assim,
que é um momento, né, horrível, péssimo, terrível, sem comentários, mas que é um momento da psicologia se movimentar. É um momento da gente mostrar para as pessoas o que a gente faz. Uhum. As pessoas entenderem que é legal, que é importante, que de fato é ciência, que vai ajudar o coleguinha, né? E outras, de conversar com um colega, né? Com um amigo. Isso. E outras áreas, né? O próprio marketing, né? O marketing digital, né? Os deliveries. A ciência, pô, gente. Viva a ciência, né? Viva os pesquisadores, né? Viva todos vocês. Obrigada, gente, né? Então, assim... E escute os cientistas, por favor. Escutem as pessoas, elas só estudam. Elas estudam para isso. Deixa elas sabem do que elas estão falando. Né? Então, vamos ouvir essas pessoas. A saúde, né, nunca foi tão importante, na verdade. Né? É uma... Principalmente nós, assim, que a psicologia, ela é saúde, mas ela também está inserida em diversas áreas. E aí... Social, educação, RH, né? Enfim, esporte, arte, tudo tem psicologia. E aí, eu sinto que a psicologia dentro da rede pública, ela é enfraquecida. Poderia ser maior. Né? O campo de atuação poderia ser maior, assim. Então, é importante nesse momento que a gente se movimente, mostre, encontre outros caminhos, outras formas desse trabalho chegar às pessoas, né? Porque, por exemplo, né, aqui em Pedropolda a gente tem o Livremente, mas a gente costuma chamar de CAPS e CAPSI, né, que é o CAPS infantil. E que atendem a saúde, a demanda de saúde mental das cidades, né? Hoje mesmo eu conversei com uma amiga que atende lá em Itabirito, no CRAS de lá, passando super questões, porque a demanda só aumenta. A demanda só aumenta. Então, assim, é importante que nós, enquanto profissionais desse campo, da saúde mental, vamos falar, né, Gabriel? Como a gente conversou, vamos falar mais sobre essas questões, né? Nos posicionar mais, né? Falar o que a gente pensa. Nos momentos de crise, eu acho que são momentos da Trazer gente as pessoas, né? Trazer as pessoas, reafirmar aquilo que é importante, quebrar paradigmas, né? Quando eu falo essa questão aí dos loucos saindo dos manicômios desse momento de crise, é para, né? Deve ter sido ótimo, gente. Sim, e para repensar as coisas. Acho que no momento de crise são os momentos da gente repensar um pouco, olha, o que pode ser diferente, né? Que no momento de crise a gente se mostra um pouco mais, a gente tem que entrar em contato, né, com os conflitos, aqueles que a gente não quer olhar, aquele lugar lá no escuro que a gente não quer olhar para ele. No momento de crise, que a gente tem que lidar consigo mesmo e com as adversidades, a gente é obrigado a olhar. Então, assim, é um momento péssimo. Eu não quero romantizar, não quero falar que está sendo bom esse momento, não. Mas é um momento que gera uma reflexão e que a gente pode colher bons frutos no futuro. Sim. No futuro. Gente, tem mais pergunta. Vou esperar aqui. A Sara Jane. Como observar que as questões emocionais passam a ser mais grave a ponto de ter que procurar um tratamento psiquiátrico? Gabriel? Flávia? Gabriel. Pois é. Então, transtorno psiquiátrico, né, tem a ver com intensidade dos sintomas e duração, né, uma duração mais extensa e intensidade dos sintomas. Acho que primeiro a gente tem que tentar lidar com as nossas estratégias pessoais, né, aquilo que eu disse, né, de buscar as redes de apoio, buscar aquilo que você gosta de fazer, tentar recrutar os amigos, família, né. Mas se isso vem causando um sofrimento que vai se arrastando com uma intensidade maior, acredito que é hora de pedir, né, de passar por uma avaliação. E, por exemplo, né, no sistema do CAPS, que a Flávia citou, o CAPS ele é o Serviço de Atenção Psicossocial do SUS.
Então, né, se você acredita, né, a pessoa acredita que ela está passando por um momento de dificuldade, que está por um período maior, né, passou de 2, 3, 4 semanas com uma intensidade que está realmente impactando em sua vida, impactando né, na sua funcionalidade, impactando de uma maneira mais grave nas suas relações afetivas, né, com pensamentos muito negativos e duradouros acerca de si, né, pensando em agir contra si, acho que é a hora de você passar por uma avaliação, um acolhimento, né? E aí lá, né, nesses lugares, você vai ser escutado por um profissional da saúde mental, que, né, não necessariamente vai ser o psiquiatra, né? Tem outros profissionais da saúde mental, o psicólogo, né, o enfermeiro com formação em saúde mental, terapeuta ocupacional, que vão escutar, e essa equipe multidisciplinar vai, né, vai junta decidir, né, discutir, decidir qual que é o melhor caminho, né? Pode ser que essa pessoa, né, pensando no SUS então, que essa pessoa seja acolhida ali naquele momento, ela vai, né, a partir do acolhimento, ela vai se sentir um pouco aliviada, ela vai poder falar sobre aquilo com uma pessoa que sabe escutá-la, né, e que vai conseguir trazer algum conforto, algum alívio ou alguma perspectiva de melhora. E a partir daquele grupo de profissionais ali, eles vão decidir, de acordo com a avaliação deles, se essa pessoa ela pode ser acompanhada, né, na equipe de saúde da família dela mesmo, no posto de saúde, se é mais importante né, um acompanhamento psicoterapêutico, né, com psicólogo, ou se é importante naquele momento, se eles julgam importante, passar por um psiquiatra, por um médico da saúde mental. Isso é, né, não tem como aqui eu falar, bater o martelo e fazer uma tabelinha e falar, é isso aqui, né? Porque muito cada caso individual, né? Muito individual, muito singular. Mas eu acho que o mais importante é assim, severidade e duração. Acho que são as duas coisas que chamam mais atenção. Eu costumo orientar também, assim, os meus clientes a observar essa duração, né? E pensando no SUS, né, em Pedro Leopoldo, o trâmite legal é ir até o posto de saúde, ter uma consulta com o seu médico de origem. Eu geralmente oriento para procurar o clínico, né, que já atende a pessoa, já acompanha, e dialogue com ele. Porque geralmente essas queixas já são relatadas para o clínico. Então, às vezes, o próprio clínico já consegue o encaminhamento no mesmo dia. Já te dá o encaminhamento e você já vai direto lá para o Livremente. Então, assim, não precisa ter medo, gente. Não precisa. Porque nós não somos grandes defensores das medicações. Nós sabemos, né, Gabriel, que quando é necessário e quando não é. Sim. E quando é necessário, talvez, é só por um tempo. Não tem problema, gente. O remédio, né, a medicação, às vezes ela vem para te deixar melhor. E quem vai saber a medicação não é a sua amiga que toma remédio para dormir. É o profissional da saúde. Tá? Então, assim, às vezes o médico, o psiquiatra vai te receitar 2 meses de medicação e você já vai ficar bem. Você já vai ficar bem. Às vezes é necessário. Então, assim, pode ir sem medo. Não precisa ter essa insegurança, porque é claro que o profissional da saúde, ele vai saber qual a dosagem exata, qual remédio vai se encaixar para você, qual medicação tem disponível na farmácia do SUS, né? Que também é um detalhe importante que a gente fica atento, né, Gabriel? Então, assim, não tem problema. Então, quando você perceber essa intensidade, né, e essa duração, e ela for perdurando, procure sim. Procure um profissional, procure o SUS, né? E se quiser procurar particular, ok, procure particular. Vamos ver se tem mais perguntas. A Aline Paulina. Como conseguir controlar ou até mesmo evitar a neurodermatite, que muitas vezes é ocasionada pela ansiedade? No meu caso, há anos tento controlar. E agora voltou. Gabriel. Olha, essa pergunta é difícil a gente falar isso, né? Sem conseguir avaliar. Ela precisa de uma avaliação. Realmente
não vou conseguir ajudar com essa pergunta, né? Essas questões, acho que, né, a partir dessas Pontuais, questões né? muito pontuais, Uhum. específicas, é inviável, né, responder assim. Seria ideal ela procurar o médico dela, né? Sim, sim, passar por uma avaliação com o clínico da unidade básica dela, e É, ele vai manejando, né, e vai fazer os uhum, encaminhamentos se ele achar necessário. sim. Então vamos lá. Otávio Pereira. Tita perguntou: idosos hiperativos, como ajudar? Inclusive após a realização de uma cirurgia que vai limitar seus movimentos. Como ajudar os idosos hiperativos? Uai, Outra pergunta difícil. é Primeiro, né, delicado, né? é delicado porque às vezes as pessoas vão utilizar um termo para falar em imperativos e a gente não sabe muito Uhum, bem o É, que ela está querendo dizer de imperativo, né? Eu ia sim. falar, né, nós que trabalhamos com saúde mental, a gente, quando vai, né, avaliar uma pessoa, um paciente, um cliente, a gente vai ter um outro tato para escutar o que é aquilo, Uhum, como aquilo surge, desde quando, né, como se manifesta, quais são as implicações. uhum. Então, né, há várias coisas. Eu não sei exatamente de que idoso hiperativo ele está falando, qual É, que é a história é. desse idoso, por que, que ele é hiperativo, ele tem um transtorno mental prévio, Será ele que não tem um é transtorno. hiperatividade também, né? Às vezes pode ser sim. outra coisa, Uma né? agitação Sim, qual que é a só. Uma personalidade agitação, um dele? transtorno obsessivo, né? A gente não sabe. Sim, Uhum, qual que é a relação dele com a família, né? Tem É, algum conflito familiar que o torna hiperativo, entre aspas, né? Acho que uhum, essas questões são também individuais. mas é importante que, visto que ele vai fazer cirurgia, né? Vai passar por uma, o quê? uhum. Vai, Cirurgia. é, Vai passar por cirurgia. conversar com o médico, né? Uhum, sim. O Sim. médico vai saber orientar, porque Uhum, idoso, né? Não vamos generalizar, mas tem alguns que são muito teimosos. Então, Sim. sim. é importante que o médico dialogue, né? Que a família o acompanhe nesse momento, né? E faça esse relato para o médico, né? Da realidade deles, que está acontecendo ali, Uhum, né? Porque alguém precisa acompanhá-lo, visto que ele é idoso. sim. Então, sim, é importante ir uma pessoa acompanhando para o médico fazer a sua devida Uhum, orientação. Quem sabe, às vezes, não entra com até uma medicação mais leve, né, para deixar a pessoa, mas sim. assim, tem que fazer uma avaliação, Sim. É, tem que porque não conhecer, é um né? diagnóstico, né, a gente não pode diagnosticar, porque Uhum, a gente não sabe nem se é hiperativo. é. Uhum. Vamos ver se tem mais perguntas. Virgínia Costa. Para o meu filho de 2 anos, o impacto das mudanças provocadas pelo isolamento tem aparecido nos sonhos. Ele passa o dia bem e alegre, mas acorda várias vezes à noite, às vezes chorando, gritando. Temos mantido uma rotina com ele. O que mais podemos fazer para ajudá-lo a lidar com as mudanças? Crianças. Criança. Eu acho que, olha, a criança e o idoso são as faixas etárias que, nesse momento, estão mais fragilizadas com a mudança da rotina, né? Essa criança tem só Uhum, 2 anos, então acredito que ela ainda não ia na escola. Mas essas duas faixas etárias, elas estão sendo muito impactadas, né? A criança, porque ela deixou de fazer as atividades dela, de interação com outras crianças, que é importante nessa fase, né? uhum, Começar a interagir com o sim, outro, reconhecer o outro, para ir entendendo quem ele é, quem ela é. E o idoso a mesma coisa, né? E além disso ainda há um discurso muito pesado para o idoso, né? Hoje em dia falam assim, só morre idoso, não, só coloca morre de um lado idoso, que. não é? Algo terrível, né? Então realmente há um Uhum, impacto grande para crianças e idosos. E a criança pode sofrer disso, ter outras manifestações, tem manifestações no sono, manifestações, às vezes, nos hábitos fisiológicos, né? A criança que já estava conseguindo fazer xixi uhum, no vaso e agora volta a fazer xixi na roupa, fazer xixi
na cama, né? Acho que é importante tentar acolher, tentar escutar, tentar ver se há, né, na criança algo que ela consegue exteriorizar, Uhum. tentar explicar o que está acontecendo, né? Acho que tem sido um momento delicado e e as crianças elas têm que entender o que está acontecendo. Acho Uhum. que explicar mesmo, né, de uma forma que seja didática, mas também uma forma honesta o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer, né, para se prevenir. Tem algumas cartilhas que falam sobre o cuidado com criança. Uhum. Existe a Fiocruz, né, que é uma organização, ela está desenvolvendo um curso agora para manejo, né, nas situações de saúde mental e outras situações nesse momento de pandemia. E aí tem uma cartilha que fala sobre os cuidados com a criança. Eu não vou saber aqui exatamente todos os, né, os cuidados e manejos que eles recomendam, mas acho que eu posso passar para você e disponibilizar, talvez na página do Diversidade, para que, né, algumas das cartilhas, Uhum. essa sobre cuidados com as crianças, que eu acho que pode ajudar muita gente. Sim, É, por eu favor. costumo, é importante, assim, porque uma criança de 2 anos, ela já entende algumas coisas. E ela já observa muitas coisas. Então, assim, é legal que tenha, né, esse momento de explicar para ela o que está acontecendo de uma forma bem tranquila. E também, no momento do choro, perguntar O que está o que acontecendo, está né? acontecendo, né? Porque a criança não vai falar que ela está cansada, estou cansada dos meus pais em casa. Ela não vai falar isso, Uhum. né? Mas ela pode ser que ela reaja de uma maneira tentando dialogar. E é muito legal fazer esse exercício com as crianças, Uhum. porque você já começa a ensinar elas a reconhecer os sentimentos. Sim. Porque nós somos adultos que não sabemos reconhecer os sentimentos. Então, Uhum. se você começa a trabalhar isso com as crianças desde cedo, saber diferenciar o medo, o choro do medo, o choro da fome, o choro da dor, o choro de saudade, é importante. O choro de tristeza, porque machucou, porque a mãe brigou, porque fez bagunça. Então é legal. E é muito rico isso, porque às vezes a gente pensa que a criança não está dando fé das coisas. Sim, ela está. Uhum. Sim, ela está. Ela só não consegue elaborar e é, experienciar, né? Colocar isso para fora. Mas Uhum. ela consegue, ela percebe, né? E como nós estamos vivendo aí um momento de estado de alerta, né? Possivelmente o estado de alerta pode estar impactando ela. Então Uhum. pergunta, né? Vai, e aí, o que está acontecendo? Medo de quê? Né? É cansaço, é fome, é medo, é sono, porque Mostrar acredito também presente, né? é acolher, sabe? É acolher, porque tadinhos, eles também devem estar cansados, É, né? sim. Vamos ver se tem mais perguntas. A Gilce Durão. Estamos vendo uma volta à normalidade assustadora. O brasileiro, historicamente, não gosta de seguir as leis. Por quê? Mesmo porque é para o bem dele, dos familiares e dos outros. Por que achar que o distanciamento é bobagem? Acho que a gente falou um pouquinho sobre a A negação, gente né? falou sobre a negação, né? Eu acho que é uma outra É, questão, sair um pouco, talvez, né, tanto de saúde mental, Uhum. mas nós, ao longo da nossa história, não tivemos que nos enclausurar em casa, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na Europa, ao longo dos séculos, eles viveram várias guerras em que, por períodos longos, as pessoas tiveram que ficar em casa, né? Na Uhum. Primeira Guerra, na Segunda Guerra, em guerras anteriores, né? Nos países asiáticos, as pandemias, né? As epidemias, elas são mais frequentes, tanto que eles se programaram muito rápido para vencer né? Uhum. As epidemias. Então, na China, no Japão, eles têm um plano de contingência mais rápido.
acredito que há essa questão cultural, histórica do passado, de Uhum. entender a necessidade disso. Acho que isso pode impactar um pouco. É. E eu Né, então, consigo ver. Pode falar. não, acho que delicado esse tema, né? As pessoas realmente estão negando a ciência, eu acho. Elas estão, né, sendo evitativas, assim, elas estão esquivando, talvez, né, uma parte delas está esquivando de um medo que não consegue desenvolver e resolver dentro de si, e por algum motivo elas estão evitando a ciência, né? Mas Uhum. eu acho que há outras razões, porque assim, né, a saúde, talvez ela fala de um lugar que é dela, né? A saúde vai se Uhum. preocupar com as questões, as questões de saúde são mais importantes. E aí outras áreas do conhecimento talvez vão acreditar que outras coisas são mais importantes, né? Quando eu converso com um economista, por exemplo, ele questiona muito para mim isso, porque ele fala de um outro lugar, né? Uhum. Então, acho que é uma questão extremamente complexa assim, para ser respondida. E eu penso também que a grande questão, assim, nesse momento, visto que nós somos o país que mais nega o coronavírus, né? É, Uhum. acho que falta muito uma consideração mesmo, assim, pela ciência, pela saúde, né? E isso vem lá da base, da desvalorização que temos que lidar até hoje com a saúde, a ciência e a educação, né? A gente vem aí lutando sempre, encarando vários tipos de lutas e várias pautas, e as pessoas não conseguem acolher a importância dessas três frentes, porque acreditam que a economia é mais importante. Uhum. Mas não, gente, a saúde é mais importante, a educação é mais importante, né? Então, a ciência é a mais importante de A todas, né? ciência. Uhum. Porque eles que sabem das coisas, né? Sim. Então, é importante reconhecer, acolher, né? E dar voz Uhum. a essas categorias. E o Brasil não é um país que faz isso, né? O Brasil, infelizmente, a gente vem assim com muita dificuldade, né? Então acho que até piora, porque há tanta Uhum. dificuldade nessas três frentes, né? O mínimo que a gente espera das pessoas é que eles nos acolham, que eles nos escutem, que eles saibam que a gente está Uhum. falando é verdade, né? Uhum. E aí, com essa desvalorização que acontece no Brasil, realmente as pessoas entram nesse limbo de que não é importante. E nós temos, Uhum. né, um Estado que não coopera. Uhum. Sim. As pessoas muitas vezes não sabem quem seguir, né? Elas não É, sabem se elas seguem o governador delas. Exato. prefeito, governador, Prefeito, né? presidente. É. Na dúvida, siga a Gente, ciência. na dúvida, vai na ciência, vai que dá, que Sim, eles sabem o que, é que eles estão falando. É, Então, vai que dá, exatamente. exatamente. fica em casa. Sim. A gente está com 1 hora e 43 minutos de live. Vamos para a Nossa. última pergunta. Né? Rendeu. Vamos lá. Carol Malaquias. O que sugere para os idosos que adoram bater perna e já estão doidos para voltar à rotina? Ficar em casa. Fica em casa, não tenho o que fazer, assim, sabe? Pois é, eu acho que a gente É, podia, né, tentar trazer um pouco os idosos para esse mundo virtual, dos contatos é, virtuais mesmo, Mostra né? um Da vídeo do gente, Átila para ele, para ver se ele é, entende. sim, eu acho que tentar, né, talvez, né, trazer um pouco para esse mundo virtual, de que é possível, né, manter essas relações uhum, com a família, até com mesmo com os amigos, né, a partir desses contatos virtuais, talvez seja uma saída. É muito difícil fazer é, sugestões assim. Aqui na minha é. caixinha tem 6 mensagens. A gente já leu todas? Sim, eu estava lendo aqui. E agora como eu volto? Você aperta no xizinho em cima.
Nossa, não vai fechar? Não, Não. Então, eu acho que vocês têm alguma consideração para fazer? Bom, eu agradeço, né? Muito obrigada, diversidade, pelo convite, né? Que até entra num pouco na última fala, né? Sobre a valorização do nosso trabalho, né? Estamos exercendo Uhum, esse projeto com muito carinho. Ele começou com uma vontade de acolher mesmo as pessoas com o nosso trabalho, sem valor algum, né? E ser reconhecido por isso é muito legal, né? Visto uhum. que não somos reconhecidos pela grande maioria das pessoas. E isso é muito legal. Muito obrigada, gente. É, eu sou uma parceira de vocês, vocês podem contar sempre Sim, comigo. Estou sempre obrigada. junta nas lutas. E, e no mais, gente, saúde mental é importante. Se cuidem, bebam água, durmam bem, cuidado com o hambúrguer à noite. Vai Mas ter pode de vez em pesadelo. quando. Mas Pode, pode de mas vez em não quando, precisa né? ser meia-noite, pode ser mais Sim. cedo, né? Pode ser mais cedo. E Sim. tenha cuidado com a alimentação, observe aí o que te faz bem, o que não faz. O sono, observa quanto tempo você precisa, né? Assuma a sua responsabilidade enquanto indivíduo inserido na sociedade, né? Acolha as pessoas, respeite as pessoas, tenha empatia pelo outro. E é isso, eu sou a Flávia, muito obrigada, foi ótimo. Continuo aqui atendendo online, viu? Qualquer coisa, só chamar, estamos Sim. aí. E um beijão. Michele, um beijo, muito obrigada. Gabriel, estamos juntos, no nosso trabalho, Sim, sempre juntos, muito obrigada por isso, por esse momento. E sim. é isso. Eu agradeço Gabriel? também, Michele, a oportunidade de poder falar sobre isso, a diversidade, a você. Eu acho que é muito importante, né? Acho que a gente, às vezes, quando eu fui pensando no que eu ia falar, eu fui falando assim, mas meu Deus, eu vou falar tantas coisas que são clichês, assim, mas às vezes é importante é, Uhum, a gente repetir os clichês, né? Porque se eles são clichês, eles de alguma forma funcionam, né? De outra sim. maneira, né? Repetir de outra maneira. Sim, repetir de outra maneira, né? A ideia, passar essa ideia, né? Que é uma ideia que é importante de ser Uhum, passada. E eu acho que todo mundo tem muito a ganhar com isso, quando a gente discute sobre isso, né? Nós temos a ganhar com isso, porque a gente uhum, reafirma algumas coisas que são importantes para a gente estuda sobre os assuntos, né? Isso é bom para a gente, isso é muito bom também para quem assiste, para gerar o debate, né? Até para a gente conseguir ter um termômetro de quais são as questões que estão mais afligindo as pessoas, né? Então, é isso. Muito obrigado. Vamos ficar em casa, né? Que é importante. Viva a ciência e viva o SUS. Isso, sim. viva! Defendam o SUS todos os dias, gente. Todos os dias. A gente Um recebeu um beijo, recadinho gente. aqui. Eu queria agradecer os dois, foi muito rico, essa nossa conversa. A gente tinha até falado, né, Flávia? Vamos fazer uma conversa. E de fato foi uma conversa bem rica. Queria agradecer a coletiva Diversidade por essa oportunidade, agradecer o Otávio que está nos bastidores, nos apoiando, e espero continuar com contato com vocês dois, foi muito bom. E precisando de uma psicóloga, estou aqui também. E é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Até mais. Fique em casa, valorize o SUS, valorize as relações pessoais, não se afaste das pessoas, mesmo depois que isso acabar. Nós percebemos que a valorização com as nossas relações é muito importante. Então é isso. Fique em casa e tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchauzinho. Tchau.